Não. É dirigido ao deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Com a palavra o deputado Assis Miguel do Couto. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Couto, deputado Lucena, parabéns pelo pronunciamento. Deputados, deputadas desta casa, população brasileira que nos acompanha pelos meios de comunicação da Câmara Federal, minha saudação muito especial aos associados das mais de 20 mil cooperativas brasileiras, que hoje chega em torno de 10 milhões de associados e associadas em cooperativas em todo o país. Meu pronunciamento aqui é sobre este tema, o cooperativismo e o Ano Internacional das Cooperativas. Quero fazer aqui também, deste pronunciamento, uma homenagem a um companheiro que certamente está nos acompanhando, senhor Valdemiro Crois, nosso assessor, professor em cooperativismo, que tem um currículo invejável nesta área, que está passando já dos seus 80 anos de idade. Seu Valdemiro, do fundo do nosso coração, os nossos agradecimentos por tudo que o senhor tem feito pelo cooperativismo brasileiro, e principalmente pelo cooperativismo dos mais pobres. Aprendi muito com o seu Valdemiro e quero fazer, neste meu pronunciamento, uma homenagem a este grande guerreiro do cooperativismo e, em nome dele, homenagear a todos os nossos cooperativistas do país inteiro. Este é o Ano Internacional das Cooperativas. O que são as cooperativas? Muitas vezes mal interpretadas, até por conta de alguns maus exemplos que alguns dirigentes manifestaram ao conduzir algumas cooperativas. Esta imagem ruim acaba suplantando toda a parte boa e a imagem boa que o cooperativismo tem construído no mundo inteiro e também no Brasil. Mas as cooperativas, primeiro, são sociedades de pessoas. Não são sociedade de capital a princípio. São pessoas que, não podendo alcançar determinados objetivos individualmente, elas se unem em torno de uma sociedade cooperativa para aí sim alcançar os seus objetivos. Em diversas áreas, nas diversas áreas da economia, dos serviços, das áreas sociais. Ou seja, quero afirmar aqui neste meu pronunciamento, diante de tantas discussões que temos em torno do cooperativismo, esta afirmação: cooperativas são sociedades de pessoas. O capital é importante, mas não é imprescindível para o sucesso de uma cooperativa. Ou seja, após a organização das pessoas é que podem alcançar resultados econômicos, inclusive. E não que a cooperativa tenha que surgir a partir do capital. A cooperativa surge a partir das pessoas. Segundo, uma afirmação importante: unir-se é uma necessidade humana. Relacionar-se é uma necessidade humana. Eu poderia dizer que o primeiro ato cooperativo nasceu ainda na pré-história, quando os humanos viviam amedrontados pelas feras e viviam escondidos nas cavernas.
precisaram se unir, formar tribos para então enfrentar as feras de forma conjunta, unida. Então o cooperativismo é isto, é uma necessidade humana estar unido para enfrentar, e hoje inclusive, as feras que amedrontam os mais pobres, principalmente no aspecto acesso à terra, acesso à industrialização, à agregação de valor, a melhor renda na agricultura familiar, e não só na agricultura familiar, como em toda a agricultura. Terceiro, cooperativa não tem lucro, cooperativa tem sobras. Isso é da natureza das cooperativas. Portanto, a cooperativa tem um extraordinário alcance social e tem um profundo interesse público. E é importante que o Estado brasileiro entenda isso. A União, os Estados e os municípios. Cooperativa não tem lucro, tem sobras, que ao final do exercício devem ser distribuídas entre os associados conforme decisão da Assembleia. Em caso de prejuízo, o prejuízo também tem que ser distribuído entre os associados no final do exercício. É uma questão de responsabilidade comum. Isso é cooperativismo. Quarto ponto, cooperativa é democrática. A cooperativa que não for democrática não é cooperativa. Cada sócio, um voto indiferente do capital integralizado, diferente das sociedades SA, as sociedades anônimas. A cooperativa, cada sócio tem o direito democrático a ajudar nas decisões da cooperativa, tem assembleias, conselhos, definição de prolabore dos diretores. Quinto ponto, as cooperativas são de adesão voluntária, ninguém é obrigado a associar-se em cooperativa, e as cooperativas também, por lei e pela Constituição Federal, não são obrigadas a associar-se a nenhuma organização de cúpula. Então, a adesão é voluntária. A cooperativa tem liberdade de associar-se ou não a esta ou aquela organização estadual ou nacional. Isso está na nossa Constituição Federal do Brasil. Por último, nessa questão introdutória, a cooperativa tem uma legislação própria. A Lei 5764 é a lei que regulamenta as cooperativas. Portanto, hoje se faz uma grande confusão no Brasil. Se coloca as cooperativas no mesmo âmbito das organizações não governamentais, que ainda não têm uma legislação própria, infelizmente. Muitas ONGs têm problemas com o Tribunal de Contas, têm problemas com projetos e convênios com governos, por conta de não termos uma legislação própria. No entanto, as cooperativas têm uma legislação própria, que é a Lei 5764, que regulamenta o seu funcionamento. As de crédito têm a sua legislação própria, porque têm a sua especificidade e são controladas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil. E agora as de trabalho, aprovamos esta semana aqui um projeto de lei das cooperativas de trabalho com os seus problemas, com as suas dificuldades, mas temos uma lei para as cooperativas de trabalho. Queria falar também, nesse meu pronunciamento, sobre algumas experiências de êxito, algumas experiências positivas no cooperativismo nesses últimos anos que eu tenho a honra de ter acompanhado. Nós temos muitas experiências positivas. E aqui eu queria deixar a minha manifestação, que é a seguinte: a partir da Constituição de 88, aonde se criou a liberdade de organização das cooperativas, nós temos um divisor de águas. Ou seja, de 88 para frente, com a Constituição de 88, nós temos o que chamamos de liberdade de organização das cooperativas. A não obrigatoriedade de associação dessas cooperativas a qualquer órgão superior. E foi a partir daí
que as cooperativas dos mais pobres do Brasil começaram a se articular, começaram a surgir no cenário nacional. No campo da agricultura familiar, nos assentamentos de reforma agrária, nas periferias das cidades, os exemplos grandiosos que temos dos catadores de lixo, de várias atividades marginalizadas, essas pessoas viram no cooperativismo uma alternativa. E eu tive a honra de poder, já desde o final dos anos 80, início dos anos 90, estar num programa de crédito rotativo que financiava as famílias de pequenos agricultores familiares do Paraná, fundo de crédito rotativo, onde nós criamos um programa com financiamento em sacas de milho, em quilos de milho e não em moeda. O agricultor tomava o financiamento e ficava devendo tantos quilos de milho para pagar em tantos anos. Nós abolimos a figura do contrato, da penhora da hipoteca e criamos a cédula solidária entre as pessoas financiadas do grupo. Portanto, este programa deu origem, em 1995, a um sistema de crédito cooperativo, o Sistema Cressol. Começamos com 5 pequenas cooperativas, na cidade de Pinhão, no Paraná, Laranjeiras do Sul, 2 vizinhos, Marmeleiro e Capanema. Cada cooperativa dessa começou com um valor de R$ 720 como capital integralizado, também em quilos de milho. O associado, o valor do capital era convertido em quilos de milho, que era a moeda principal dos nossos agricultores da região. Lembrar que, na época, mais de 70% dos associados que estavam entrando no sistema de crédito cooperativo nunca tinham tido nenhum acesso a serviço bancário na região. 80% nunca tinham tido um financiamento de investimento na sua propriedade. E foi assim que começamos o Sistema Cressol, cooperativas de crédito rural com interação solidária no estado do Paraná. Hoje, o Sistema Cressol está no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está indo para os estados do Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Sudeste, Espírito Santo, no Sudeste. Estamos em Rondônia. Em várias partes do Brasil, o Sistema Cressol está atuando, está constituindo cooperativas com agricultura familiar, com apoio das centrais de Francisco Beltrão e da central de Chapecó, em Santa Catarina, com apoio da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura no Brasil, com apoio da FETRAF. As cooperativas do Sistema Cressol já estão expandindo para todo o país. E hoje somam mais de 200 mil famílias associadas desse sistema. E que conseguiu mudar a realidade de milhares de famílias, principalmente no estado do Paraná e no sul do país. Melhorando a renda, a qualidade de vida, acessando o recurso público, fazendo com que a poupança e a economia gerada no município fique no próprio município. Portanto, o Sistema Cressol, quero saudar aqui o presidente Vanderlei Ziger, do estado do Paraná, é um exemplo, é uma referência de cooperativismo da agricultura familiar no sul do país e agora se expandindo para outras regiões. Quero citar também algumas experiências de cooperativas como a Copasol, na Grande Curitiba, na região metropolitana, que já está atendendo com o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, a mais de 200 escolas na Grande Curitiba. As cooperativas da COPAF, que também atuam nesta área, são cooperativas da agricultura familiar, que além do PNAE estão atuando no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar nas regiões mais pobres do meu estado do Paraná, que é a região do Vale do Ribeira. Queria citar aqui a experiência
em Cerro Azul, da Copaf Cerro Azul, da Copaf de Cruz Machado, que são regiões as mais empobrecidas do estado do Paraná e que essas cooperativas estão modificando a realidade socioeconômica destas regiões. Este movimento cooperativo nos levou a criar a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes, cujo presidente foi o Zé Paulo da Bahia e hoje é o Luiz Ademir Possamay, do estado do Paraná. A Unicafes foi criada em 2005, aliás, com a presença do presidente Lula, do ministro Miguel Rosseto, do MDA, de vários ministros, e que hoje congrega em mais de 10 estados, onde ela está instalada como União Estadual, 900 cooperativas com mais de 500 mil associados no país. Queria deixar aqui uma mensagem de preocupação em relação à própria legislação, para que ela continue, o que ela, se melhorada for, ajude essas cooperativas filiadas à Unicaf a se estruturarem, e ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que dê uma maior atenção à necessidade de organização econômica da agricultura familiar. E se tivermos que organizar economicamente a agricultura familiar, os assentados da reforma agrária, nós precisamos das cooperativas. Não há outro caminho. Associações, outras formas de organização, mas o cooperativismo é um instrumento extremamente necessário. Eu quero, senhor presidente, senhores deputados, eu queria tratar aqui de dois grandes desafios que nós temos hoje no Brasil e que as cooperativas, ou seja elas cooperativas da OCB, ou sejam elas cooperativas da Unicafes, da União Nacional da Agricultura Familiar, podem ajudar o governo e nós aqui no Congresso, todos aqueles que estão buscando atender este desafio. O primeiro deles é o crescimento da demanda por alimentos no Brasil e no mundo. No Brasil, em especial, por conta do crescimento da economia, com distribuição de renda no governo do presidente Lula e agora no governo da presidente Dilma, que a nossa economia cresce e é distribuída, as pessoas podem comprar mais, podem comer mais, todas as cadeias produtivas, frango, leite, ovos, carne, cereais, todas elas têm crescido de forma extraordinária o consumo per capita. Portanto, há uma necessidade, e associado também ao crescimento da demanda por alimentos no mundo, onde nós temos bilhões de seres humanos que se alimentam todo dia, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de produção de alimentos. Esse é um grande desafio e as cooperativas têm um papel fundamental nisso. Não podemos deixar esta área apenas para os grandes grupos econômicos nacionais e internacionais que atuam na área do agroalimento. As cooperativas têm que ocupar cada vez mais esse espaço. Segundo desafio é o combate à pobreza. Eu fui relator da medida provisória 535, que virou a Lei 12.512, de combate à pobreza rural. Dos 16,3 milhões dos mais pobres no Brasil, 47% estão nas áreas rurais. E estes mais pobres das áreas rurais necessitam organizar-se numa forma econômica que é capaz de gerar renda. Não vamos tirar da pobreza apenas com transferência de renda. Nós precisamos fazer com que essas pessoas atinjam renda. Quero lembrar aqui uma oportunidade, o padre Luiz Couto, presidindo esta sessão, ele me dizia que no seu estado, na Paraíba, uma cooperativa já conseguiu, uma associação, entregar de volta os cartões
do Bolsa Família, porque geraram renda suficiente para sobreviverem com cidadania. Não que aqueles que recebem Bolsa Família não tenham cidadania, mas a cidadania plena é quando o cidadão consegue tirar do seu trabalho o seu sustento. Então, as cooperativas são um instrumento para que a gente possa avançar nisso. E esses meus minutos finais, presidente, eu queria, então, falar aqui do Ano Internacional das Cooperativas, instituído pela ONU em 2010, que constituiu o ano de 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. No mundo inteiro, este debate está sendo feito. Aqui nós vamos ter uma sessão solene, ainda não sei se na Câmara ou no Senado, no Congresso, sobre o Ano Internacional das Cooperativas. Dia 7 de julho, é o primeiro sábado do mês de julho, é o Dia Internacional das Cooperativas. Provavelmente essa sessão solene seja no dia 6, na sexta-feira. O que diz alguns pontos da Carta da ONU? Vou aqui ler alguns trechos dessa carta. Reconhecendo que as cooperativas, em suas diferentes formas, promovem a máxima participação possível de todas as pessoas no desenvolvimento econômico e social, incluindo as mulheres, os jovens, as pessoas de idade, as pessoas com necessidades especiais. Aqui eu quero fazer um parênteses, eu conheço cooperativa, presidente Luiz Couto, cooperativas constituídas por pessoas com deficiência, que produzem artesanato e comercializam esse artesanato como cooperativa. Os povos indígenas são cada vez mais um fator chave do desenvolvimento econômico e social e contribuem para a erradicação da pobreza. Isso são afirmações que estão na Carta da ONU. E continua. Incentiva aos governos a seguir examinando, caso necessário, as disposições jurídicas e administrativas que regem as atividades das cooperativas, a fim de promover seu crescimento e sustentabilidade num entorno socioeconômico que cada vez evolua com rapidez, entre outras medidas, estabelecendo para as cooperativas condições equiparáveis às das outras empresas comerciais e sociais, incluídos incentivos fiscais apropriados e o acesso ao serviço do mercado financeiro. Aproveitando e desenvolvendo plenamente as possibilidades que têm as cooperativas de contribuir para a consecução dos objetivos de desenvolvimento social, em particular a erradicação da pobreza e geração de emprego pleno e produtivo a uma maior integração social. Esta carta, eu quero deixar aqui também, como parte desse meu pronunciamento, essa carta da ONU traduzida em português, que declarou 2012 o Ano Internacional das Cooperativas, e que também, em uma parte da carta aqui, conclama os Estados-partes para que aprimorem a sua legislação, para ajudar as cooperativas, principalmente aquelas que estão nesse processo de inclusão social, de combate à pobreza, a terem melhores condições e maior incentivo e apoio por parte dos governos. Para finalizar, presidente, eu quero aqui manifestar mais uma vez aquilo que eu manifestei na quarta-feira de manhã, quando aprovamos o PL 4622. Não que eu sou contra, porque tem partes importantes nesse PL, mas este PL 4622 não poderia ter sido aprovado da forma como foi. Eu quero manifestar aqui a preocupação em relação, presidente, ao artigo 4º do PL, onde o artigo 4º diz o seguinte:
a cooperativa de trabalho pode ser tanto de produção como de serviço. O inciso 1 diz o seguinte: de produção, quando constituída por sócios que contribuem com trabalho para a produção em comum de bens, e a cooperativa detém, a qualquer título, os meios de produção. Eu estive no Maranhão, quando estava tratando da MP 535 do combate à pobreza, e lá eu conversei com as quebradeiras de coco, que tem uma cooperativa, que elas recolhem, é extrativismo, recolhem as duras penas, fugindo dos fazendeiros, né? Recolhem o coco babaçu. Processam ele, elas mesmas, transformam em vários produtos e comercializam, até exportam através da cooperativa. Esta cooperativa, o meu temor é que ela vai se enquadrar aqui. Mas esse não é o problema. O problema é que o artigo 7 e os seus incisos trazem para dentro da lei a CLT. Primeiro ponto, o que diz o artigo 7? A cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a constituir. Não que direito não seja bom. Não sou contra o direito, como está posto aqui, de um salário mensal, uma retirada não inferior de um salário mensal da categoria, quando não existindo da categoria o salário mínimo nacional. Férias remuneradas, descanso semanal, não mais de 8 horas de trabalho por dia. É a CLT aqui. Direito sagrado da CLT. Importante. Mas como é que nós vamos implantar isso aqui numa cooperativa de trabalho desta natureza, como a cooperativa das quebradeiras de coco? Eu conheço outras cooperativas, como dos que colhem o umbu e fazem lá no Nordeste um doce delicioso. Eles colhem, processam eles mesmos, embalam e vendem esta produção. Estas cooperativas vão ser enquadradas aqui e esta gente vai ter que cumprir agora a CLT. Impossível. Uma pena. Eu conversei com a SRI, com a Casa Civil, acho que vamos dar um jeito, tem que pensar num decreto de regulamentação, mas mesmo o decreto não muda a lei. A lei está dizendo isso. Portanto, na hora que o juiz vai fazer o julgamento, ele não vai pelo decreto que regulamenta, ele vai pela lei, e a lei está dizendo isto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, neste meu pronunciamento, quero, finalizando, dizer que apesar destes e outros problemas, eu ainda sou um grande confiante, um entusiasta do cooperativismo brasileiro. E um cooperativismo autêntico, voltado para os pequenos, para os mais pobres, como forma de inclusão de milhares e milhões de pessoas. Não sou contra as grandes cooperativas, acho que elas têm um papel importante, mas elas não podem tirar o direito das pequenas cooperativas e principalmente o direito dos mais pobres, dos pequenos, se organizarem em associação cooperativa. Portanto, faço um apelo aqui para que a presidenta Dilma, neste ano, e nós aqui do Congresso, possamos responder ao apelo da ONU, no Ano Internacional das Cooperativas. Vamos aperfeiçoar as nossas legislações e vamos criar políticas de incentivo ao cooperativismo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Para uma breve comunicação, concedo a palavra ao deputado Ricardo Ascher, MDB Maranhão. Vossa Excelência disporá de até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, fugindo hoje à rotina que vinha mantendo aqui ao usar esta tribuna, onde tratava majoritariamente de assuntos relacionados